para discutir aquilo que é mais importante no orçamento do Estado de São Paulo, que é a lei orçamentária. De todas as leis que a gente aprova, todas as leis importantes, né, Tainara? Tanto nós parlamentares, os 94, tanto do Executivo, Judiciário, Ministério Público, mas a lei orçamentária é a mais importante de todas. E por isso que é importante fazer essas audiências públicas, que é o único momento que a população tem para discutir, para participar, para opinar, né, para reivindicar. Os prefeitos, os vereadores, como estão aqui, né, as entidades, funcionalismo público, os deputados. Então a gente está muito feliz de estar mais uma vez fazendo essas audiências públicas. Cumprimentar o prefeito José Alberto, obrigado por nos receber aqui também. O presidente da casa, Carlos Alberto. Cumprimentar a vereadora Luísa, junto com a vereadora Perla, de Ribeirão Preto, minha colega. Cumprimentar todas as vereadoras, os vereadores dessa casa. Cumprimentar a minha querida colega de bancada, um orgulho para a gente, aqui do interior, de Araraquara, Tainara. Parabéns pelo seu trabalho, Tainara. E interessante, bom estar aqui na sua região. Tá? Cumprimentar minha amiga Alcídia, lá de Miguelópolis. Você viu, Alcídia? Já saiu mais 200 mil para você. A emenda do ano passado está chegando, ou vai chegar, né? Papai que você preside e preside tão bem. Cumprimentar o Edson Filino também, presidente do PT de Ribeirão Preto. O meu amigo, vereador Gilson Belisário, de Franca. Parabéns, Gilson, pelo seu trabalho, obrigado pela sua presença. E a Perla, que eu já falei também, parabéns pelo seu trabalho, pela sua fala aqui, por tudo aquilo que você representa para a cidade de Ribeirão Preto, para toda a região, para o estado de São Paulo. Cumprimentar meu colega também, deputado Marcolino, vice-presidente da comissão, né? Participou praticamente de todas as audiências do ano passado e esse ano, com certeza, a gente vai estar juntos novamente. E deixei por último, não por menos, porque mesmo a gente sendo adversários políticos, mas somos colegas de parlamento, e parabenizar o trabalho que o deputado Gil Maci faz, né? Principalmente nessa área das audiências públicas. Ele comprou a ideia. Tinha alguns presidentes da Comissão de Finanças e Orçamento que participavam, mas a gente percebia que não era com muita garra. Parece que estava cumprindo um compromisso, uma obrigação. O Gil Maci não, o Gil Maci cumpriu a ideia das audiências públicas, percebe a importância, introduziu esse dinheiro que é distribuído no dia, que é um incentivo para quem participa. Então, Gil Maci, muito obrigado, parabéns, né? Eu acho que você só tem que melhorar enquanto líder do governo, mas como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, você está muito bem. Pessoal, orçamento, que a gente precisa discutir, e aí a gente não tem notícias muito boas, porque o orçamento, como eu falei, é a lei mais importante que a gente aprova, precisa ser levado a sério, não pode ser uma peça de ficção. A gente discute, faz as audiências públicas, tem as emendas lá no parlamento, os deputados apresentam as emendas, a gente faz a discussão, faz os debates, discute, até chegar no momento que a gente aprova o orçamento pela maioria. Normalmente a bancada do Partido dos Trabalhadores é obrigada a votar contra, porque é totalmente diferente do que a gente pensa. Mas depois de aprovado, não pode acontecer o que está acontecendo no estado de São Paulo. E acontecia nos governos anteriores, mas agora acontece com mais ênfase no governo Tarcísio. É impressionante o desastre no orçamento estadual do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É muito problemático. A gente aprova e ele não respeita nem aquilo que os deputados aprovam. Eu falo isso na questão do contingenciamento. Primeiro a gente briga para aumentar o valor de algumas áreas, que são áreas que deixa de lado, que não é prioridade. A área da mulher, por exemplo, é o menor orçamento, o melhor verba do orçamento do estado de São Paulo. E aí ele consegue contingenciar em torno de quase 50%. Contingenciar é congelar. Está no orçamento aprovado e o governo não gasta. Na área da desenvolvimento social, além de ter apenas 0,5% ou 0,60%, ele também não gasta, ele contingencia. E na área social, você sabe que mexe com as famílias, mexe com o ser humano, mexe com a cesta básica, com o leve leite, com as APAES. Primeira
lugar que a pessoa procura na prefeitura, quando está com problemas, né, de desemprego, perde muitas vezes no enchente, vai procurar o quê? Assistente social. E se não tiver assistente social, se não tiver dinheiro, não tem como você socorrer o ser humano. Outras áreas importantes que ele tirou dinheiro, a educação. E eu estou falando isso, Tainara, sabe por quê? Porque eu sou um cara que visita as escolas. As escolas municipais do meu bairro, mas visito as escolas estaduais também. E aqui no interior não deve ser diferente. O estado que está nossas escolas estaduais, ele tirou 5% do orçamento, ele tirou mais de 10 bilhões, porque o orçamento da educação é muito grande, né? E a gente percebe a situação que está as escolas estaduais. Mas queria também falar de um problema sério para vocês aqui no interior. São a questão da agricultura, o turismo, né? O dinheiro que é contingenciado, e a gente tem uma reclamação generalizada das estradas, que vocês precisam tanto para escoar os produtos. E essa reclamação é generalizada. E a gente verifica a quantidade de dinheiro que está congelado. Nos 3 anos, e o ano passado parece que congelou mais ainda. Não sei se ele quis fazer caixa para esse ano. Espero que esse ano ele abra as torneiras, deputado Gilmaci, líder do governo, porque os prefeitos estão precisando. Então a gente precisa discutir orçamento, né? Corrigir aquelas áreas que é importante. Por exemplo, a área da defesa dos animais. Você vai olhar lá, é um orçamento pífio, e ainda congela. E aí não tem as clínicas, né, para cuidar dos nossos pets, nossos animais, que todo mundo estima. Uma área importante que eu sempre falo, e que se fala muito no estado de São Paulo, porque florou, que agora é mais fácil de diagnosticar, é a questão do transtorno do aspecto autista, né? Você vai olhar o orçamento desse ano, é impressionante. Ele está congelando logo de cara 3,6 milhões. E o orçamento é pequeno. E tem coragem de congelar, de contingenciar dinheiro para o transtorno do aspecto autista, do TEA. Então é complicado. Aí hoje, eu estava vindo para cá, até para finalizar, para não me estender muito, eu vi lá no Metrópole uma manchete. Tarcísio recorre ao Marcos Vignoli, que é daqui do interior, foi ex-secretário, e o ex-governador Rodrigo, para ajudá-lo, para socorrer ele, porque ele está percebendo que está no ano eleitoral e os 3 anos dele passou rápido, e está vendo a reclamação generalizada de todos os prefeitos do estado de São Paulo, reclamando dessas coisas que eu falei aqui: falta de repasse, falta de incentivo aos prefeitos, principalmente do interior de São Paulo. E se você pegar 85% das prefeituras do estado de São Paulo, não tem dinheiro. Elas dependem do governo federal e do governo do estado de São Paulo. Do governo federal, os repasses estão sendo feitos. Agora, do governo do estado de São Paulo, eu não vi um prefeito até hoje contente com o governo de Tarcísio. E ele está percebendo isso. Tanto é que agora foi procurar um ex-governador e um ex-secretário para ajudá-lo no interior, porque a reclamação está generalizada. Então, Tarcísio, abre as torneiras, faça o repasse. Você se elegeu lá atrás, pensando que não precisava de vereadores, não precisava do funcionário público, não precisava dos prefeitos, não precisava de ninguém. Você pensava que se elegia e se elegeu apenas com aquele cara que está preso hoje. Passou 3 anos e 4 meses, está vindo a conta. O pessoal está cobrando de você. E nas eleições desse ano, vai cobrar por que você não investiu direito o orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa. Então, nós temos que discutir o orçamento de forma séria e cobrar do governo do Estado que aquilo que é aprovado, aquilo que é discutido, tem que ser aplicado. E não ser um orçamento de mentirinha, um orçamento fake, né? Que aprova uma coisa e aplica outra. Mas isso ele vai pagar caro esse ano, e eu tenho certeza que a população vai dar o troco nele. Era isso. Obrigado, um abraço a todos vocês. Agora com a palavra o deputado Marcolino.